Vênus é um planeta vizinho da Terra e um dos mundos mais extremos que temos por aqui. Por conta disso, o planeta nunca foi tão explorado como Marte, por exemplo. Mas felizmente, missões já foram enviadas até lá e dados impressionantes foram obtidos da superfície venusiana. Por incrível que pareça, tais missões já registraram tanto imagens quanto sons da atmosfera do planeta. Mas talvez o que mais impressiona em tudo isso é que algumas sondas já perfuraram o solo e fizeram análises por lá. No vídeo de hoje vamos conhecer a missão que explorou o subsolo de Vênus. Por mais que as condições venusianas sejam infernais, o planeta recebeu a visita de importantes missões durante a história da exploração espacial. Isso nos fez entender brevemente com o que estamos lidando, bem como tornou-se um dos poucos mundos a receber uma sonda de superfície dedicada. Infelizmente, o planeta hostil não permite que sondas funcionais existam por muito tempo, o que torna escassa as imagens e outros dados importantes que já poderíamos ter obtido, caso Vênus, claro, fosse mais parecido com Marte. Primeiramente, observar Vênus por fora revela pouco sobre sua verdadeira natureza superficial, pois o planeta está envolto em uma densa camada de nuvens de dióxido de carbono, obscurecendo a visão da luz visível para observadores externos, evidenciando também como a natureza implacável de Vênus apresenta desafios significativos. Com uma atmosfera 93 vezes mais densa do que a da Terra ao nível do mar, Vênus possui efeitos significativos devido ao aumento dos gases do efeito estufa. O dióxido de carbono representa até 95% de toda a atmosfera do planeta, acompanhado de vestígios de nitrogênio e até chuva de ácido sulfúrico. Essa combinação resulta em um ambiente infernal, onde temos a temperatura superficial na casa de 463 graus Celsius, o que é suficiente, acredite, para derreter chumbo. Embora a atmosfera de Vênus reflita pelo menos 80% da luz solar que alcança o planeta, sua proximidade com o Sol garante uma alta captação de energia por centímetro quadrado em comparação com a Terra, e o calor absorvido não consegue escapar de volta para o espaço. Esse desequilíbrio resulta em um aquecimento constante, mesmo no lado noturno, levando a condições internas sufocantes e reações químicas mortais, capazes de destruir organismos vivos, sondas espaciais e até mesmo alterar a própria superfície do planeta constantemente. Dentre os planetas rochosos do Sistema Solar, Vênus é o único com essas características assustadoras, e é por isso que é tão difícil explorá-lo. Mas por que Vênus é assim hoje? Bom, essa questão é extremamente complicada de responder, e até hoje não há um consenso científico que explique o ponto em que o planeta se encontra. A melhor noção que temos diz que um evento ainda pouco conhecido deve ter desencadeado grandes explosões vulcânicas, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, onde, com o aumento das temperaturas em Vênus, os possíveis oceanos antigos começaram a evaporar, liberando uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Esse vapor de água é altamente eficaz para a retenção de calor, o que por sua vez elevou ainda mais as temperaturas superficiais. Esse ciclo vicioso criou um processo contínuo de evaporação dos possíveis oceanos de Vênus, aumentando e muito a presença de vapor de água no ar. Esse fenômeno, por sua vez, acabou contribuindo para um aumento contínuo de temperatura, o que criou um ciclo sem fim. E detalhe, sem esses possíveis oceanos, Vênus não tinha mais como reter o CO2, e entrou num destino sem volta horrível, destruindo o que pode ter sido uma cópia da Terra há 1 bilhão de anos. Mas nem tudo pode estar perdido em Vênus, pois existem altitudes por lá onde a temperatura pode ser agradável. A aproximadamente 25 km acima da superfície, a esmagadora pressão atmosférica cede espaço a um ambiente mais ameno, onde a temperatura se equipara à da Terra, tornando esse lugar minimamente adequado para a vida. Mas enfim, a superfície venusiana é realmente inusitada, e as poucas missões que se arriscaram a ir até lá fizeram de tudo um pouco. Mediram a atmosfera, gravaram áudio e registraram imagens raríssimas da superfície. Esse trabalho
pesado fica com o histórico programa Venera, desenvolvido pela União Soviética entre 1961 e 1984, lançando inúmeras sondas para o nosso vizinho interplanetário e desafiando o clima hostil. Tudo teve início nas sondas Venera 1 e 2, entretanto, os engenheiros soviéticos não antecipavam a perda de contato antes mesmo de alcançarem o planeta. A sonda Venera 3 conseguiu chegar em Vênus e transmitiu dados até o momento em que tocou a atmosfera, mas perdeu o sinal logo depois. A sonda seguinte, a Venera 4, conseguiu adentrar 25 km na atmosfera de Vênus, analisando de perto os gases e proporcionando pela primeira vez uma compreensão detalhada da composição real do ar venusiano. No entanto, a sonda não conseguiu aterrissar funcionalmente na superfície, e foi completamente destruída pelas severas condições do planeta. Resumindo, a sonda de superfície realmente funcional só veio a dar certo mesmo na missão de número 7, mas sem câmeras, assim como foi a sonda 8, e só foi na Venera 9 que os soviéticos vieram a registrar as primeiras imagens de superfície. Mas foi nas sondas 13 e 14 que algo inusitado foi feito. Os soviéticos conseguiram a proeza de perfurar o solo venusiano, gravando o som da broca tentando coletar o material para análise na câmara de vácuo. Infelizmente, as condições venusianas não permitiram que a sonda fosse tão sofisticada quanto os rovers que hoje perfuram Marte. Ou seja, não há registros em foto do buraco sendo criado, mas há som. Agora, se possível, ponha fones de ouvido e vamos ouvir a perfuração, as câmeras sendo abertas e tudo mais. Tudo foi gravado pelos microfones embutidos na sonda, vamos ouvir. Certo, que essas gravações que acabamos de ouvir são incríveis, isso já sabemos, mas o que eles encontraram no subsolo de Vênus? Bom, após a conclusão da perfuração, uma pequena quantidade de material foi cuidadosamente transferida para a câmara de descompressão, momento que foi registrado no áudio inclusive, onde a amostra seria analisada pelo espectrômetro de fluorescência de raio-x. Além disso, os dados sobre a velocidade e o movimento da plataforma de perfuração, profundidade alcançada pela sonda e o consumo de energia pelo motor elétrico foram registrados, o que foi realmente útil para determinar as propriedades físicas e mecânicas da superfície venusiana, evidenciando o tipo de solo presente ali. Os resultados revelam que as características da superfície correspondem a um material semelhante a cinzas compactadas, assemelhando-se ao tufo vulcânico encontrado na Terra. Essa é uma espécie de rocha porosa criada por fluxos de lava solidificados. Essas descobertas fornecem até hoje as únicas perspectivas sobre a composição e natureza geológica do subsolo de Vênus. O valor científico dos microfones foi até questionado na época, mas foram usados inclusive para determinar a velocidade do vento na superfície venusiana, que é apenas de 1 metro por segundo, além de registrar as atividades dos instrumentos da sonda. Enfim, o subsolo de Vênus é misterioso, mas pelo menos tivemos um breve vislumbre de uma das regiões do planeta. O passado desse planeta não é muito conhecido, mas pouco a pouco vamos montando o quebra-cabeça da história de Vênus. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!